Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Workshop em Referência e Liberação Miofascial. Eu sou Flávio Salic, criador do Método Salic e trabalho há 28 anos ajudando pacientes com dor. E nessa semana a minha intenção é que você ganhe segurança na sua avaliação e nos seus atendimentos, para que obtenha resultados sólidos logo na primeira sessão. E assim se torne um profissional de referência aí na sua cidade, capaz de faturar mais de R$10 mil por mês. Tudo isso através do raciocínio clínico aplicado à liberação miofascial avançada, seja usando só suas mãos, ou seja, usando instrumentos. Talvez você ouve eu falando em viver bem com liberação miofascial, faturando mais de R$10 mil todos os meses. Talvez você ache isso bom demais para ser verdade. Afinal de contas, a gente vive no Brasil, né? Um país onde 90% das pessoas ganham menos de R$3 mil por mês. Por isso, para que você entenda melhor como o Workshop Referência e Liberação Miofascial vai te ajudar na sua jornada profissional, eu vou compartilhar brevemente algumas histórias de inspiração e superação de profissionais Salic Certified. Agora que eu tenho o instrumento do Flávio, para mim os outros são todos ruins, nenhum presta. Então, para mim, o instrumento do Flávio é o meu carro-chefe em terapia manual aqui no consultório, é o que eu utilizo. Eu não abro mão disso daí. Meu nome é Thalita Pedroso, sou de Rio Claro, sou formada desde 2014, faz 19 anos que eu estou na área. Há 7 anos eu trabalho com a área de terapia manual. Eu trabalhei 17 anos com convênio. Então, a gente fica muito limitado com os recursos que nós disponibilizamos. E eu fiz o curso de liberação miofascial instrumental online, comprei os instrumentos dele. Eu não dou muito crédito a curso online, mas o curso online do Flávio é extremamente didático. Não trabalho mais com convênio, então os meus atendimentos particulares antes, eles tinham preço X. Em 1 ano e meio, vamos falar, né, que agora nós estamos em setembro, então em 1 ano e meio eu mais do que dobrei o meu ticket médio. Ajuda a diminuir o desgaste, porque quando você faz uma liberação miofascial manual é uma coisa, quando você faz uma liberação miofascial instrumental é outra coisa. O seu esforço, o esforço do profissional é muito menor. Inclusive, eu sou totalmente dependente dos instrumentos, porque, na minha opinião, eu acho que o instrumento até tem um resultado muito melhor do que a mão. Então, com o método Salic, o professor Salic, foi quando eu entrei em contato com ele, a gente conversou, ele me explicou os métodos dele, passo a passo, como que funcionaria. Através do curso dele, eu pude ter mais êxito. Eu não me desgastava tanto, né, nas terapias manuais. Então eu dei preferência a trabalhar mais com o instrumento do que as técnicas manuais, por me poupar tempo e também a qualidade de saúde minha também. Eu optei por dar resultado, isso tem voltado como forma financeira para mim. A gente vindo mais de R$10 mil aí por mês. Sou fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Tiro com Arco, Seleção Olímpica mesmo, de tiro com arco. Então, praticamente uso em todos os atletas a liberação miofascial instrumental, o método do Salic. Já vamos começar direto ao ponto e por isso eu quero que você entenda exatamente como vai ser esse treinamento que começa agora. O treinamento vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte você terá acesso a 3 aulas gravadas com liberação dentro dos grupos de WhatsApp, uma na segunda, a outra na quarta e a última aula gravada será liberada na sexta-feira. A primeira dessa sequência das aulas, que é a de hoje, que você está assistindo agora, você vai aprender como iniciar a jornada na liberação miofascial avançada, segundo o método Salic. Quais são os 3 principais erros que você deve evitar para entregar mais resultado aos pacientes e como é o mecanismo de funcionamento das fáscias, através de uma demonstração extremamente simples, prática e didática. Na aula de quarta-feira, você vai aprender como superar o medo e a insegurança em atender pacientes com dor. Você vai descobrir as 4 etapas que eu utilizei para faturar meus primeiros R$10 mil por mês. Estratégia que até hoje meus alunos aplicam e funcionam de verdade. E você vai aprender em uma demonstração prática em paciente real de ombro como eu avalio e trato esse caso utilizando técnicas instrumentais de liberação miofascial estática e dinâmica 3D. E se aproximando do final de semana, na sexta-feira você vai conhecer na aula 3 um mapa com o plano de ensino completo do método Salic de liberação miofascial. Além da primeira parte do treinamento que eu acabei de descrever para você, também tem a segunda parte. E essa vai acontecer sempre ao vivo no Instagram, tendo um horário padrão às 21 horas. Vão ser lives comigo e com profissionais certificados do método Salic, que eu vou convidar para trazer assuntos diversos, sempre buscando te ajudar
a ter mais clareza sobre o assunto e o caminho do sucesso na profissão. Domingo, você vai participar ao vivo comigo do fechamento dessa semana de treinamento gratuito e vai ficar sabendo quais serão os presentes que eu estou reservando para os primeiros alunos da próxima turma da certificação completa do Método Salic. Ah, e ainda tem um sorteio aqui para vocês. Quem estiver ao vivo na aula de fechamento domingo e estiver assistindo todas as aulas dessa semana, ainda vai participar de um sorteio muito especial. E qual vai ser o prêmio desse sorteio, Flávio? Calma que eu te explico agora. Vou sortear 3 prêmios para 3 profissionais que, assim como você, estão inscritos aqui no workshop. E os prêmios vão ser uma pistola massageadora da marca Fênix, um Pix de R$1.000 e um Adjuster, que é um equipamento da quiropraxia eletromecânica, igual a esse aqui que você está vendo no vídeo. Se você quiser saber mais sobre o Adjuster, participe das lives que eu vou promover essa semana às 9 horas da noite. E manda no chat as suas perguntas. Teria o maior prazer em conversar com você sobre esse e outros assuntos relacionados ao universo do tratamento da dor. Para participar do sorteio, é importante que você anote cada uma das 3 senhas que eu vou revelar em algum momento dessas 3 aulas gravadas. Vai ser uma senha para cada aula, então fique atento ou atento que quando a senha aparecer, já anota ela num papel, porque na terceira aula gravada do workshop Referência e Liberação Miofascial, eu te explico o que fazer com elas. E atenção, toda a nossa comunicação vai ser pelo grupo de WhatsApp do workshop. E por isso, entre ou continue dentro de um dos grupos de WhatsApp. É por lá que a minha equipe vai enviar avisos e convites para as aulas ao vivo e o acesso a demais aulas gravadas. Se você ainda não está em um dos nossos grupos do WhatsApp, na descrição desse vídeo tem um link, entre neles e faça parte desse grupo. Também na descrição do vídeo vou deixar um link para você baixar o PDF com um resumo dessa aula. E a mesma coisa vai acontecer nas demais aulas. Baixe sempre o PDF, ele vai te ajudar a relembrar de cada parte importante do conteúdo que você aprendeu aqui. Bom, e por que eu decidi trazer esse tema para você aqui? Por que eu estou falando sobre liberação miofascial, tanto manual como instrumental? Tenho conversado muito com os meus alunos, que sem dúvida esse é o melhor momento para atuar no tratamento de pacientes e clientes com dor. E olha só o porquê. Problemas com dor têm aumentado muito após Covid-19, como mostra a reportagem que você está vendo, e a liberação miofascial é uma técnica de excelência para tratamento disso, principalmente em pacientes que afetam a coluna, ainda com o reflexo da Covid-19, o aumento em quase 40% da incidência de capsulite adesiva, como você pode ver nesse recorte que está aparecendo aqui no vídeo. E eu vou mostrar já na próxima aula dessa semana o poder da liberação miofascial instrumental e manual no ombro. Aqui você vai abrir um leque de oportunidades na sua mente. E se você é um profissional que atende pacientes com dor, esse workshop definitivamente é fundamental para você, porque a liberação miofascial é um tratamento de excelência para o aumento da qualidade de vida, para tratamento de atletas e principalmente para tratamento de dor. E quando o assunto é dor, esse sim é um grande filão do mercado. Sabe por quê? Porque quem está com dor quer se livrar dessa dor sempre e o mais rápido possível. E quem consegue entregar isso, inevitavelmente, é mais reconhecido e mais valorizado. Ah, e como eu já falei sobre o sorteio, talvez você esteja aí agora se perguntando como vai funcionar o sorteio da bolsa de estudo, nas minhas formações e também o sorteio desse queridinho aqui, o kit de liberação miofascial. E vai ser assim, eu vou liberar uma senha em cada uma das 3 aulas gravadas, ou seja, a aula de hoje, aula de quarta-feira e de sexta. Em algum momento da aula, a senha vai aparecer na tela. Eu vou falar essa senha. É uma palavra-chave. Você deve simplesmente anotar essa senha. Trazer cada uma das 3 senhas na aula ao vivo de encerramento no domingo. Só quem estiver presente na aula ao vivo de domingo vai poder concorrer ao sorteio. E é claro, com as 3 senhas na mão. Ao longo das próximas aulas, eu falo mais sobre o sorteio. Por enquanto, tudo que você precisa fazer é ficar atento na aula e anotar as senhas, assim que eu liberar. Muita gente, quando me vê hoje,
dando aula, participando de congressos, tendo um bom número de atendimentos lá na Clinfísio. Minha clínica, né, de fisioterapia em São Carlos, interior de São Paulo, muita gente quando vê tudo isso acontecendo, talvez não perceba, mas eu sou um pouco como vocês. Eu também já tive insegurança, já tive dificuldades financeiras, queria estudar mais, me especializar, mas não tinha dinheiro. Mas eu tinha um desejo muito forte e sabia dentro de mim que queria ajudar mais pacientes. E claro, sendo reconhecido e valorizado por isso. Eu sempre tive um objetivo de ter liberdade e independência financeira. E eu me lembro que quando eu era adolescente e ainda morava lá em Londrina, no Paraná, eu comecei a jogar basquete. Se você não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,95 m e jogava basquete quando adolescente. E aí eu joguei pela seleção londrinense, seleção paranaense. E nessa jornada de atleta eu acabei tendo algumas lesões. Foram lesões no joelho, em tornozelo. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, fui tratado pela fisioterapia e é ali que eu me encantei por essa área. Tive sorte de ser tratado por um excelente profissional. Alguns de vocês devem conhecer, foi o Afonso Salgado. E ele foi o meu grande mentor. Ele que me inspirou na fisioterapia, me inspirou a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor. Foi na clínica dele que eu comecei a trabalhar, fui estagiário dele, estava ali ao lado dele. Mas chegou um momento que eu tinha que decidir minha vida, onde que eu queria chegar, qual era o patamar que eu realmente queria estar na minha carreira. E eu ia ficar lá onde eu tinha um status de trabalhar numa das melhores clínicas do país, ou iria buscar maiores possibilidades de ganho? Essa era a grande pergunta. Eu tinha um desejo de me casar, e com as condições que eu tinha em termos salariais, eu não conseguiria me casar. Não conseguiria sustentar uma família de uma forma decente. Então foi uma decisão muito difícil. Eu tinha o desejo de crescer profissionalmente, ganhar mais, trabalhar menos. Naquela época eu trabalhava muito na clínica, eu atendia muito convênio. Então imagina aquela loucura o dia inteiro. Eu acordava às vezes à noite com um pesadelo, achando que o reloginho do alarme tinha tocado e eu não tinha ido lá tirar o paciente. Esse bendito reloginho tocava o dia inteiro apitando, mostrando que o paciente tinha terminado o aparelho, tinha terminado o tratamento. Eu já estava ficando meio doido com o reloginho. Eu queria realmente poder oferecer um trabalho de qualidade, poder ter mais qualidade de vida e mais dinheiro. Então, eu tinha esse desejo, mas eu tinha um problema. Eu não tinha dinheiro, não tinha uma família com dinheiro. Naquela época, eu não tinha um carro, não tinha um celular, não tinha nada. Eu só tinha R$630 no bolso. Quando surgiu a oportunidade em São Carlos, interior de São Paulo, de eu ter a minha própria clínica. Foi uma oferta feita pelo meu cunhado, que é médico. Ele me vendeu parte da clínica dele e topou parcelar o valor dela. Então era uma coisa muito arriscada que eu tinha. Vamos dizer, R$20 mil de dívida. E R$20 mil há 25 anos atrás era muito dinheiro. Eu tinha R$20 mil de dívida e tinha R$630 no bolso que eu gastei rapidamente logo no primeiro mês. No primeiro mês, onde que eu tive que fazer propaganda, comprar alguns aparelhos e tudo mais. Então vocês imaginam a insegurança que me bateu naquele momento. Mas eu tinha que arriscar. E aí foi onde que eu vim para São Carlos e comecei a ter minha própria clínica e desenvolver os meus atendimentos. E a coisa foi melhorando e eu mudei meu espaço para um espaço maior. Minha primeira clínica era muito pequena. Minha sala devia ter uns 3x2, 3x3, mais ou menos. Era muito pequeno. Finalmente, eu abri minha nova clínica. Usei todo o dinheiro que eu tinha. E foi aí que eu recebi a visita da vigilância sanitária. Tinham várias coisas erradas. Eu tive que reformar com a gente utilizando a clínica. Foi uma loucura. Uma coisa que eu já tinha feito e tinha feito mal feito, eu tive que refazer. E por que isso? Porque eu não tinha ido atrás da vigilância sanitária para saber as regras. Então tive que gastar mais dinheiro em cima de um dinheiro que eu já tinha gasto. Então foi bem tumultuado no começo. Tive vários tropeços, vários erros, mas também muitos acertos. Mas até que eu pensei o seguinte: bom, se eu quero ser um profissional conhecido, se eu quero ter segurança no que eu faço, se eu quero realmente entregar resultados para os pacientes e assim ganhar mais para ter condições de vida melhores, eu preciso me especializar mais. Eu tinha uma irmã que já estava morando nos Estados Unidos e um irmão que morava na França. Em vez de visitá-los, todo o dinheiro que eu ganhava eu guardava. Chegava no final do ano, eu ficava naquele dilema: vou visitá-los, conhecer um outro país ou não? E ao invés de ir passear, eu investi em cursos, em equipamentos, e assim foi mudando a minha vida. Eu fui saindo daquele ciclo vicioso, onde que eu chamo de ciclo de esgotamento, que é quando você parece o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Um ciclo onde você trabalha muito, ganha pouco.
por isso não tem dinheiro nem para estudar e nem para fazer bons cursos, entrega pouco resultado aos pacientes e continua trabalhando muito, cobrando baixo e ganhando pouco. Foi poupando e sabendo investir em mim que comecei a adquirir mais conhecimento e sair dessa vida. Foi assim que comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a entregar mais resultado. Pacientes saíam encantados com o tratamento e com o resultado, fazendo um boca a boca positivo. Aí, conforme eu fui melhorando as condições, eu fui buscando cursos ainda melhores. Eu já praticava muito da parte de osteopatia, tendo especialidade também em terapia manual manipulativa ortopédica, mas eu senti que faltava algo, porque eu tinha aprendido um pouco de liberação miofascial, mas me sentia ainda não dando muito resultado. Foi quando eu tive a sacada, fazendo uma aula de MBA, de gestão de clínicas e consultórios, que se eu quisesse ser um profissional melhor, eu precisaria estar no meio dos melhores. Então eu fui para os Estados Unidos, buscar conhecimento sobre a liberação miofascial, que eu tinha certeza que poderia ajudar meus pacientes nesse tratamento. E aí eu fiz 4 formações nos Estados Unidos. Fui diversas vezes para lá para poder fazer cada um dos módulos. Foi, sem dúvida, um investimento muito alto. Nessa época, eu já podia bancar isso, mas são custos altos, com viagem, hospedagem e o próprio curso nos Estados Unidos. E ainda mais para quem ganha em real e tem que pagar tudo em dólar. Nessas especializações, eu tive a oportunidade de aprender com os melhores do mundo. Eu fiz minha primeira formação com o John Barnes. Ele é um dos maiores nomes do mundo e o maior nome dos Estados Unidos de liberação miofascial manual. Muitas das técnicas que a gente conhece hoje foi ele que criou. Então foi uma experiência muito boa. Durante o curso eu pude sentir no meu corpo o poder da liberação miofascial, aliviando certas dores que já existiam em mim cronicamente. Fiquei tão encantado com os resultados que eu resolvi voltar lá. Fiz outra formação com Ryan Welton, que é um nome na liberação miofascial referida, onde que você libera certas regiões do corpo para melhorar a dor em outras regiões, isso mostrando as conectividades de fáscia. Até por isso, me interessei mais recentemente em buscar o Tom Myers, onde passei um mês inteiro em San Diego, na Califórnia, fazendo o módulo básico e o módulo avançado Anatomy Trains, que é a formação presencial que ele ministra por lá há anos. Para quem não conhece, o Myers é o autor do best-seller Trilhos Anatômicos. E também fiz a minha formação na Graston. Graston é quem criou os kits de liberação miofascial, quem criou as técnicas de liberação miofascial instrumental. Porque eu fui buscar direto na fonte, pessoal, senão fica igual o telefone sem fio. A liberação miofascial que eu tinha aprendido aqui no Brasil não fazia sentido para mim porque eu não tinha bons resultados. Quando eu fui buscar na fonte, nesses profissionais que criaram os métodos, ali sim eu comecei a entregar muito mais resultado para os pacientes. Então, grande parte das técnicas de liberação miofascial instrumental e até mesmo os kits de liberação miofascial do método Salic são baseados no conhecimento que eu busquei lá fora. Eu bebi diretamente da fonte. E foi onde que o pessoal da Graston queria que eu trouxesse a Graston para o Brasil, a técnica de instrumentos, para eu dar aula aqui no Brasil. Só que os equipamentos americanos são muito caros. Nessa época, já custava mais de $1.200. Trazendo para o Brasil com frete e imposto, chegaria aqui na faixa de $2.500. Ou seja, daí eu pensei, eu preciso dividir esse conhecimento aqui no Brasil, Como um dia alguém me ajudou a conhecer isso me ajudou a ajudar mais pacientes e conseguir entregar resultados mais sólidos e consistentes e com isso melhorar a minha qualidade como profissional e também minha qualidade de ganho remunerado pela minha profissão. Falei, eu preciso ajudar mais pessoas dando esse direcionamento, dando esse conhecimento. E foi aí que nós criamos então o método Salic de liberação miofascial. E foi quando eu criei meu próprio kit de liberação miofascial com 3 instrumentos, que são esses 3 instrumentos, todos com chanfros duplos e simples, que conferem um maior arrasto miofascial, feitos em alumínio para diminuir o peso e manter a durabilidade. Então foi tudo muito pensado, foi tudo muito estudado, todos os contornos dos equipamentos para acoplar exatamente no contorno do corpo do paciente. Através de todas essas técnicas, eu venho ao longo de todos esses anos mantendo o meu propósito cada vez mais forte, que é ajudar pacientes com dor, principalmente depois que eu virei professor e passei a ajudar profissionais que têm o mesmo propósito. E por isso que eu estou aqui com vocês nessa semana. E também é por isso que agora quero muita atenção de vocês.
vocês, porque você vai descobrir agora 3 erros que te impedem de ajudar mais pacientes com dor. Um dos principais erros, sem dúvida, é o excesso de força para liberar o tecido miofascial. Muitas vezes, profissionais sofrem com desgaste nas mãos, na musculatura do braço, do pescoço, porque usam um excesso de força desnecessário para a realização da liberação miofascial. Então, se você usar a técnica certa, na região certa, da maneira certa, você vai judiar menos do paciente e também vai se judiar muito menos. Então, eu quero mostrar para vocês na prática, para você entender o que é a fáscia e também entender como tratar dessa fáscia de uma maneira delicada e extremamente eficiente. Então acompanhe comigo agora que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, quero mostrar aqui nessa ponca algumas coisas que representam os estágios da fáscia. Nós temos a fáscia superficial e a fáscia profunda. Então aqui eu vou mostrar nessa ponca como representa alguns estágios. Olha só, as fáscias são tecidos de conexão. Então aqui eu vou mostrar, ó, essa parte da ponca, a casca dela, seria a derme e a epiderme. Vocês podem ver que ela está conectada aos gomos, ó, quando eu puxo, ó, ela tem um tecido de conexão, ela gruda. Por que esse tecido de conexão? Porque você vai ter os diferentes estágios da face, né? Derme e epiderme seria a face superficial. Os gomos representam como se fossem músculos e cada gominho dentro como se fosse cada fibra muscular de cada músculo. Então vocês imaginem aqui, ó. Se eu tenho então aqui, ó, derme e a epiderme seria a face superficial e os gominhos aqui, ó, né? Vou abrir bem aqui. E os gomos, pessoal, seriam músculos. Olha como uma coisa está conectada à outra. Uma coisa, ela precisa, tá? Essa parte mais superficial, mais grossa para proteger e essa parte mais funda, mais delicada, separando cada músculo ou cada ventre muscular, uma separação da outra. E quando nós abrimos, então, o músculo, vamos dizer assim, né? O gominho, nós vamos ver aqui dentro, pessoal, gomos menores, né? Que seriam como se fossem cada fibra muscular. E como vocês podem ver, você vem de uma fáscia mais grosseira, mais grossa, mais rígida, mais dura, até interno músculo, uma fáscia muito delicada, separando cada gominho, que facilmente a gente pode arrebentar. Então, como vocês podem ver, ela é muito delicada. Por isso, pessoal, que nós temos técnicas para as fáscias superficiais e temos técnicas para as fáscias mais profundas. Nas técnicas mais superficiais, nós podemos usar de uma agressividade maior, tanto com os instrumentos como com as mãos. Porém, nas técnicas mais profundas, nós vamos usar de menos agressividade. Por quê? Porque nós podemos aqui, então, estar traumatizando o tecido miofascial, ó, se nós utilizarmos com muita força. Então, por isso, pessoal, que nós temos técnicas profundas e técnicas superficiais, que vocês vão aprender aqui comigo durante esse nosso workshop. Aqui, pessoal, nós temos outro exemplo de fáscia, né? Quando nós estamos olhando essa peça de carne, vocês podem olhar aqui essa parte esbranquiçada da carne, né? Essa membrana, essa película, isso daqui é uma fáscia, que a gente considera uma fáscia regular e densa. Essa parte é rica em colágeno, tá? Diferente dessa outra parte, que ela é bem rica em elastano. Então, uma para dar sustentabilidade e essa parte interna para dar mais elasticidade ao músculo. Porque nós temos essas bandas, muitas vezes, mais densas. Isso, pessoal, é o que faz a conexão de um músculo com outro. Por isso os músculos trabalham em cadeias cinéticas. Por isso que nós temos na cadeia cinética 3D avançada o entendimento dessas conexões entre um músculo e outro. Porque quando você tem um entrepeamento miofascial muito grande ou pessoas que têm problemas crônicos, nós precisamos aprender a liberar toda a cadeia cinética 3D, senão a gente só libera a face, às vezes, de uma parte, de um músculo, e nós temos outros músculos conectados a eles que nós não conseguimos interferir. Por que é importante a fáscia, pessoal? Tanto cada fascículo muscular, um desliza sobre o outro, assim como um ventre muscular desliza sobre
sobre o outro ou um grupo muscular desliza sobre o outro. E quando nós temos essa aderência, você perde movimento. Se você quiser fazer esse exemplo, é só você segurar a pele do pescoço aqui e tentar olhar para o outro lado. Você vai ver que você não vai conseguir. Ou segurar aqui a pele do bíceps e tentar estender o braço, você vai ver que vai ser difícil, porque a face superficial vai estar tracionando a face profunda. Mas entre os músculos também acontecem isso. E quando esses músculos não funcionam bem, eles sobrecarregam alguma região. Sobrecarregando essa região, o que vai acontecer? Você vai ter alguma patologia, uma tendinite, uma bursite, uma miosite, qualquer que seja a patologia aqui. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção. Aqui, ó, nós temos a conexão de dois vêntres musculares. E olha quando eu abro essa carne, ó. Olha só como essas conexões, estão vendo essas fáscias muito delicadas, pegando uma fibra, né, da musculatura e da outra. Quando você vem trabalhando a liberação facial, é justamente para você criar esse movimento, para que não fique aderido. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos uma parte dela que está mais aderida. A gente vai fazendo a liberação dessa região, né, usando técnicas da liberação miofascial. Olha como que essa carne está se abrindo. Olha como que ela está liberando. E nós vamos tratando, então, dessa região com várias técnicas para que a gente possa ganhando mais tecido e relaxando essa musculatura e liberando essa fáscia para que ela possa ir ganhando uma melhor, né, mobilidade, né? Lembrando que algumas trabéculas, elas são feitas justamente para gerar estabilidade a essa região. Então algumas nós não vamos soltar, como essa daqui. Ela é feita para dar estabilidade, mas ó, nós podemos ir liberando toda essa musculatura para ir soltando isso, para ganhar mais movimento e diminuir o processo inflamatório. Então a liberação miofascial, pessoal, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque nós somos compostos de músculos e articulações e ossos para termos movimento. Se nós não tivermos o movimento correto, dentro da biomecânica correta, isso vai levar a uma sobrecarga de algum tecido que vai acabar inflamando. Então, a grande parte dos problemas ortopédicos, pessoal, a face está envolvida, né? E se você não souber tratar dela, a maioria dos problemas ortopédicos você vai ter dificuldade de sanar por falta de conhecimento de como liberar essas faces. Para você, profissional que trabalha com dores. Então, assim, sempre que a gente tiver um problema, uma patologia, não importa qual seja, normalmente nós temos um problema miofascial por dentro desse problema, causando esse problema. E ali, ó, é onde que nós vamos então estar aprendendo a liberar toda essa musculatura para que você diminua a sobrecarga nesse tecido lesado. Então, essa é uma parte importante para vocês entenderem, né, como que é composta essas fáscias, como nós vamos fazer para liberá-las. Então, algumas fáscias a gente vai usar um rigor um pouquinho maior, sem machucar o paciente, e a outra nós vamos ser extremamente delicados para não lesar a própria face e causar mais trauma no paciente. Por isso que eu digo que liberação facial não precisa doer, não precisa colocar força, precisa colocar técnica. E é isso que eu quero mostrar para vocês ao longo dessas 3 aulas. Tá vendo quando você tem esse conhecimento das fáscias, o que acontece? Você diminui o tempo de avaliação e entrega muito mais resultado. Quando você sabe avaliar bem, você sabe tratar bem. Então, em vez de fazer 10 sessões, 20 sessões, às vezes com 5 você já resolve. Por quê? Porque você avaliou de maneira assertiva e tratou de maneira assertiva. E com isso, você cria velocidade e eficiência no tratamento. Por isso, essa é a primeira dica valiosa que você está aprendendo. Agora, vamos para a segunda dica. Você precisa evitar esse segundo erro, que é muito comum, que eu vejo conversando com meus alunos por todo o Brasil. Quando me falam, ai professor, o problema é que eu não sou valorizado, essa profissão não é valorizada, ninguém me valoriza. Na verdade, não é obrigação do paciente valorizar, a obrigação é sua de se valorizar. E como você vai fazer isso daí? Como você vai se dar esse valor? Primeiramente, tendo um atendimento de excelência, com resultados de excelência, de maneira que o paciente possa te valorizar inevitavelmente. E acredite, faz parte
parte, você gostando ou não, o teu posicionamento perante o paciente conta muito nesse sentido. Muitas pessoas falam, não, mas eu não tenho nada a ver, o que importa é meu conhecimento, o que importa é o tratamento. E eu digo, não é bem assim. A maneira com que você se veste, a maneira com que você se comunica com o teu paciente faz muita diferença na percepção de valor que ele tem em você. Por exemplo, um paciente chega para você e fala assim, eu tô com uma dor no ombro. Você fala, isso daí é uma tendinite, deixa que eu vou tratar. É uma maneira de você falar para ele. Agora, vamos imaginar o seguinte, o paciente chega lá com o mesmo problema e fala assim, olha, é o seguinte, o teu supraespinhoso, que é esse músculo aqui em cima do ombro, que ele faz esse movimento, ele está sobrecarregado. Por quê? Porque tem um músculo aqui embaixo aqui da tua escápula, chamado subescapular, ele está preso e ele segura o teu ombro, dificultando ele de fazer esse movimento chamado abdução. E aí, o que acontece? Como você está agarrando por baixo, aí você pode dar até o exemplo para ele, segura aqui, tenta fazer um movimento com o ombro, como que não vai? Não vai mesmo, né? Então esse músculo está segurando, aí o teu supraespinhoso tem que fazer muita força para vencer a resistência elástica desse músculo. E aí ele acaba se sobrecarregando e inflamando. Então nós não vamos cuidar somente da tua inflamação, nós vamos cuidar da causa do problema. Então a causa do problema é esse músculo que está segurando, né, esse movimento. E esse pode ser o peitoral, pode ser o subescapular, pode ser o infraespinhoso, redondo menor, redondo maior. Você vai avaliar o paciente, vai falar para ele. E aí quando você tratar, você trata primeiro desses músculos, fala, agora levanta o braço. Nossa, como melhorou. E aí ele vai ver a autoridade em você. Então você vê como essa maneira de explicar para o paciente, ela faz toda a diferença. Qual é o valor que você tem no, isso daí é simplesinho, uma tendinite, deixa que eu trato? E qual é o valor que o paciente dá quando você explica real o problema dele? Primeiro você conhece, para isso tem que ter conhecimento, e explica para ele qual é o real valor de todo o teu tratamento que você trata de uma forma diferente. Você está vendo que aí podemos ter dois preços diferentes e o paciente vai ficar menos sensível ao preço? Então você vê como você já criou uma autoridade muito maior do que quando você falou só da primeira forma. Por isso, a comunicação que você tem com o seu paciente pessoalmente, até mesmo pelo Instagram, tem total relação com o seu sucesso ou fracasso. Hoje as pessoas olham muito para as redes sociais. E aí eu te pergunto, e o teu Instagram, ele é profissional ou amador? Em sua maioria, os fisioterapeutas e profissionais da área são os reis e as rainhas da gambiarra, não é verdade? Em vez de comprar um massageador, tipo um Hypervolt, o que ele faz? Ele cata uma serra tico-tico, põe uma bola de tênis na ponta e aí vai lá e usa isso no paciente. Você acha que o paciente não está vendo essa gambiarra? Olha só, você vai lá, pega um sofá velho que você tinha na tua casa, compra um novo para sua casa e traz o velho para a clínica. Será que seu paciente vai te valorizar desse jeito? Será que ele vai se sentir valorizado também, tendo um sofá velho? E aí você vai e parece que você está fazendo o quê? Gambiarra. Então você precisa aumentar o nível de profissionalismo. Se quiser ser tratado como um profissional de ponta, precisa pensar e agir como tal. Eu lembro quando eu me formei, fisioterapeutas usavam calça de educação física e camisetas e não eram valorizados. Infelizmente, pessoal, o jeito que você se veste, o local do teu consultório, a maneira com que o seu consultório está decorado, tudo isso acaba influenciando na percepção de quem você é como profissional para o paciente. Então, um dos grandes erros que muitos profissionais cometem é, além de não ter o conhecimento necessário para atender bem o paciente, é não saber se portar na frente do paciente. E isso acaba te desvalorizando na frente do paciente. Também pode te desvalorizar perante a muitos profissionais de saúde, né, que estão à sua volta devido à sua postura. Por isso, esse é o segundo erro que, se você comete, precisa evitar cometer imediatamente. Vamos avançar agora um pouco mais para o terceiro erro mais comum. É o erro 3. É ter um mindset fixo. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo devem ter lido o livro da Carol Dweck chamado Mindset. Nesse livro ela fala o seguinte, que todos nós temos um mindset fixo e um mindset de crescimento. E quais as diferenças do mindset fixo e o mindset de crescimento? Por exemplo, uma pessoa com mindset fixo perante um desafio, um obstáculo da vida, geralmente paralisa e não consegue avançar.
não consegue vencer aquele obstáculo. Já uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela pega o obstáculo, pega o desafio, usa aquilo como um impulso, vence aquilo e progride. A partir do momento que você vence um obstáculo, o segundo obstáculo que vier fica muito mais fácil de vencer. E o terceiro ainda mais fácil, e assim por diante você vai evoluindo. Ah, eu tive uma crítica. Oh céus, como ninguém gosta de mim. Ai, como eu sou infeliz. Ai, como eu sou miserável. Esse é um mindset fixo agindo em você. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela fala, espera aí, deixa eu ver se essa crítica faz algum sentido. Poxa, faz sentido, eu preciso melhorar mesmo. Ou, não, essa crítica não tem nada a ver comigo. Essa é uma opinião da pessoa. E segue a vida. A pessoa de mindset fixo, quando vê outra pessoa, uma pessoa que teve sucesso, logo ela pensa, deve ter roubado, estava fazendo alguma coisa errada, tem pai rico. Tem esse tipo de ideia. Já a pessoa de mindset de crescimento, ela fala assim, opa, aquela pessoa está tendo sucesso. O que será que ela está fazendo para ter sucesso? Será que eu consigo também fazer igual ou fazer ainda melhor do que ela? Entende como são as coisas? E aí eu te pergunto, você tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento? Eu sei que muitos de vocês devem estar falando agora, né? Eu tenho um mindset de crescimento. Outros falam, eu tenho um mindset fixo. Mas a verdade é que a gente flutua entre os dois o tempo todo. Mas a Carol fala no livro dela o seguinte, a gente nasce com um mindset de crescimento. Às vezes ele vai ficando fixo durante a vida. Como assim, Flávio? Uma criança, ela está aprendendo a falar. Ela fala certo? Não, ela erra pra caramba. Ela ainda não sabe falar, mas ela não desiste até falar com perfeição. Da mesma forma, saber andar. Ela cai, ela se esfola, ela bate a testa, ela bate a mão, mas ela não desiste até conseguir andar. E é incrível como durante a vida, em nossos tropeços que a vida dá, nossas quedas, faz com que o nosso mindset de crescimento evolua para um mindset fixo e a gente acaba sendo muito mais vitimista do que protagonista das nossas vidas. E aí aquela pergunta, o que você quer da sua vida? Você quer ser uma coruja que observa a vida dos outros e não constrói nada verdadeiramente concreto na sua vida? Ou você quer ser um puma, um protagonista que tem foco, que quando quer uma coisa vai atrás, corre atrás e consegue? Então, pessoal, o que a gente vê é que muitas pessoas, elas durante a vida, elas têm medo de errar, medo de falhar e acabam se limitando, deixando o seu mindset fixo. E no mindset fixo não existe sucesso, pessoal. Não importa o conhecimento que você tenha, o quão bom você é, as pessoas de mindset fixo são aquelas pessoas que ficam estacionárias. Então o que você quiser é o que você vai ter, essa é a realidade. O teu sucesso está nas tuas mãos, porque se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo, infelizmente. Porque o teu mindset vai fazer com que você não consiga ou consiga. Agora, se você acredita que você pode, o seu mindset vai fazer você conseguir. Você vai vencer os desafios e vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Eu vejo muitas pessoas entrando num ciclo de esgotamento. Esse ciclo altamente vicioso, ruim, é um ciclo que faz com que você se sinta mal, cansado, inseguro. Exemplo, muitas pessoas falam assim, ai Flávio, minha agenda tá vazia, eu tenho um cara na minha cidade que cobra muito mais barato do que eu. Pessoal, aí ela começa a cobrar mais barato do que o cara, aí às vezes não tem dinheiro nem para necessidade básica dela, olha que coisa, ainda mais dinheiro para fazer bons cursos. Aí ela não faz bons cursos, aí ela tem um atendimento pior perante os outros que estão fazendo bons cursos e estão entregando mais resultado, aí ela tem que cobrar mais barato ainda, aí ela tem que trabalhar mais ainda, aí ela se desgasta mais ainda, fica mais frustrada. Pessoal, olha que ciclo de esgotamento. Quando chega nesse ponto, você precisa quebrar esse ciclo, você precisa melhorar. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que começar a mudar, reservar dinheiro, fazer melhores cursos para você sair desse nível. Pessoal, então as pessoas que estão vivendo esse ciclo de esgotamento, elas estão com mindset fixo. E o que essa pessoa precisa para quebrar esse ciclo? Em algum momento ela tem que mudar o mindset. Ela tem que fazer algo para sair desse ciclo vicioso. E qual é a primeira coisa? Se programar,
rever os seus gastos, poupar dinheiro, fazer bons cursos, ganhar confiança para que você possa quebrar esse ciclo. E aí o próximo ciclo vai ser o ciclo do sucesso inevitável. E o que acontece quando você entra nesse ciclo do sucesso inevitável? Você começa a fazer bons cursos, ter bons resultados logo na primeira sessão. Aí o paciente vai sair muito melhor, vai ter um boca a boca positivo, vai fazer o teu marketing positivo lá fora, vai indicar novos clientes e aí você vai movimentar mais a sua agenda e com a agenda mais lotada você vai poder cobrar mais. Você vai ter fila de espera, você vai ter que contratar outras pessoas para te ajudar, o que vai gerar ainda mais renda. E com mais renda você vai poder fazer mais cursos, comprar melhores equipamentos, e tudo isso vai te trazer pacientes ainda com mais abundância, muitas vezes paciente com condições financeiras de pagar um pouco mais pelo seu tratamento. E assim você vai entrar no ciclo do sucesso inevitável. Por isso que eu falo, para você sair do ciclo de esgotamento e entrar no ciclo do sucesso inevitável, é necessário que você descubra onde você está hoje. Qual é o seu mindset predominante hoje? E o mindset fixo ou um mindset de crescimento? O seu sucesso ou o seu fracasso depende única e exclusivamente de você. E por que eu tô falando isso, gente? Porque na minha vida nem sempre eu tive dinheiro para fazer os cursos que eu queria, que eu tinha que abrir mão de muita coisa na minha vida para conseguir ter esse dinheiro para poder fazer os cursos e para poder entrar nesse ciclo favorável hoje. Se você não está disposto a fazer sacrifício, se você não está disposto a pagar o preço para ser um profissional referência, vai ser difícil você sair da realidade que você está hoje. Mas assim como eu consegui, assim como os meus alunos conseguem, você também consegue. Então, esses são alguns erros e alguns acertos que a gente pode fazer na nossa carreira. Espero que você escolha o acerto e evite os erros. Bom, mas já que estamos no final da primeira aula, eu ainda tenho que te dar a senha do sorteio. Mas antes, só para a gente fazer uma breve revisão do que você viu até agora nesse treinamento, então vamos lá. Primeiro, que a técnica é mais importante do que o esforço. Esforço só te machuca e machuca o paciente. Com a técnica você entrega mais resultado, com menos esforço, com menos tempo e com mais valorização profissional. Segundo, isso é o teu empoderamento na frente do paciente, é a tua autoridade. Com posicionamento você tem mais valorização, porque o paciente enxerga você de uma forma diferente. Terceiro, mindset de crescimento é o poder. Vamos nos esforçar para quando vier aqueles pensamentos negativos na nossa cabeça, que a gente expulse ele sem deixar que ele fique ali. Cultive pensamentos positivos em relação à sua profissão, para que você entre definitivamente no ciclo do sucesso inevitável. Na próxima aula nós temos muito conteúdo, e muito conteúdo prático, com uma demonstração em paciente real de ombro e liberação miofascial instrumental aplicada em atletas de alta performance. Na aula de quarta-feira você vai aprender as estratégias que eu usei para faturar meus primeiros R$10 mil por mês, de maneira com que vocês possam aplicar e buscar esse resultado também. Então vamos para a senha do sorteio. Fiquem atentos e anotem aí, porque a primeira senha é #EuFaço. Vou repetir, #EuFaço. Vou ficar por aqui, mas antes eu quero pedir um favor. Deixe uma mensagem aqui embaixo, nos comentários, dizendo o que você achou dessa aula e o que você espera para as próximas aulas. Eu pessoalmente vou responder a cada um de vocês e é muito importante essa troca, esse carinho comigo. Isso me motiva a estar aqui com vocês e sempre produzir mais conteúdos como esse. Então espero vocês na próxima aula, na quarta-feira, e também na live do Instagram. O tema e quando vai ter a próxima live, a gente vai avisando lá no grupo especial do WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima aula.